Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias líder de audiência, o ND+. Estamos começando o Conexão ND desta noite de sexta-feira. E para o nosso programa de hoje, eu vou te convidar para viajar comigo para São Paulo. Estou indo para São Paulo porque é lá que está o empresário Marcos Martins, virtualmente vai participar com a gente do programa de hoje, para nos dar uma verdadeira aula de empreendedorismo, gente. Marcos Martins é um empresário de 36 anos, começou a trabalhar com 11, hoje fatura 7 milhões de reais por ano, tem 115 mil clientes em todo o Brasil, 40 funcionários, começou trabalhando, ajudando em casa, foi entregador de pizza, depois montou uma empresa, faliu, recomeçou tudo de novo e está aí, firme e forte. E essa trajetória que a gente vai contar no Conexão ND de hoje. Marcos Martins, que prazer ter você com a gente hoje. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Olá, gente. Boa noite, tudo bem? Primeiramente, o prazer é meu de estar com vocês aqui para poder compartilhar um pouco da minha história com vocês, viu? Prazer é todo meu e vamos lá que eu sei que vai ser um bate-papo incrível. 36 anos e você já tem muita história para contar, porque a tua história começa de trabalho com 11 anos. Eu quero começar lá atrás. Isso, vamos lá então. Eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade. Eu lembro que naquela época morávamos eu e minha mãe, e aí a gente não tinha condições nenhuma. Minha mãe era empregada doméstica, né? E a gente tinha uma condição bem precária aqui em São Paulo. E eu ali com vontade de ter as coisas, né? Eu falei, eu vou trabalhar porque eu não tenho ninguém que possa me dar as coisas. E minha mãe sempre me ensinou do caminho correto, né? Nunca pegar nada de ninguém, nunca roubar, só pegar o que é seu. Eu falei, então eu vou trabalhar, que é a forma mais honesta, que eu sempre acreditei na força do trabalho. Comecei a trabalhar com 11 anos de idade numa pizzaria. Eu fui numa pizzaria lá e pedi oportunidade pro rapaz, né? Pro dono da pizzaria. E ele viu que eu era uma criança naquela época, né? Ele falou, tá bom, pelo seu esforço que você vem aqui toda hora pedir um emprego, ele deixava eu fazer as entregas ali nas ruas bem próximas, né? Então eu fazia entrega, era de sexta, sábado e domingo. Então ele me deu essa oportunidade e por lá eu fiquei durante uns 2 anos trabalhando ali, né? E foi onde eu conquistei muitas coisas que naquela época para mim que eram muito grandes, que hoje marcam até assim hoje a minha vida. Por exemplo, meu primeiro tênis de marca que eu comprei foi com o meu primeiro salário. Então, assim, não é questão do dinheiro, mas são das conquistas, né? Então, desde pequeno eu sempre quis as coisas, batalhei, né? E tem a questão de não adianta só você querer, né? Você tem que também correr atrás dos seus objetivos, porque muitas pessoas só querem e ficam sonhando e nada tem. O segredo você tem que, se você quer alguma coisa, você tem que ir trabalhar e fazer. Então esse foi o meu primeiro emprego, naquela pizzaria ali. Então eu trabalhei, com 2 anos eu fiquei lá, sou muito grato, aprendi muitas coisas. E depois começou a minha adolescência, né? Comecei a minha adolescência, eu já não queria mais trabalhar naquele lugar por causa dos valores, né? Que eram muito pouco. E aí eu comecei a galgar outros caminhos. A tua avó era costureira? Isso, essa história é bem interessante, né? Porque todo mundo me pergunta, Marcos, de onde você tirou essa ideia de mexer com moda, somente moda feminina? Eu ficava com a minha tia, que era costureira. A minha mãe saía para trabalhar e a única pessoa que podia me levar na escola e me deixar era a minha tia. E nisso a minha tia, ela tinha uma oficina de costura. Ela trabalhava em casa, ela era costureira, ela e o marido dela, né? Então ela falava para minha mãe, pode deixar que eu vou levar ele para a escola. Então ela cuidava de mim. E nisso eu convivi nesse mundo, né? Nesse meio de roupa, de confecção. Então eu venho muito disso de mim hoje por ter levado a roupa pela criação, que eu nasci numa oficina de costura. Então praticamente eu ficava ali na oficina de costura ali, voltava da escola, aí eu ajudava eles a arrematar, fazia essas coisas. Então eu acredito muito dessa parte do empreendedorismo que eu tive, principalmente da moda, foi ligada à minha infância, porque eu ficava ali com a minha tia, né? E aí quando eu voltava da escola, acabava ajudando ela. Então, muitas pessoas me perguntam, né, sobre isso, de onde você tirou a ideia da moda? Então, foi quase da casa da minha tia, que era costureira. A tua tia, eu pensei que era a tua avó. Tua avó não era costureira. Não, não. O dom, o sangue aí vem da tia, irmã da tua mãe.
Correto, exatamente. Ela é irmã da minha mãe. Aonde vocês moravam em São Paulo nessa época? A gente morava no bairro do Vila Aurora, zona norte de São Paulo. Uma região mais humilde de São Paulo. Isso, bem mais humilde, isso. E aí você Exatamente. trabalhava na pizzaria e também e também ajudava no ateliê com a tua tia, ou não? Uma coisa foi primeiro e outra... Não, Como é que foi essa lógica? a pizzaria foi depois. Eu estava bem antes, né, nessa parte da infância, né? Foi antes, Ah, a então você parte da começou a oficina. trabalhar com moda, na verdade, você começou a fazer ali os acabamentinhos, a tirar os restinhos de linha, antes de começar a trabalhar na pizzaria. Exatamente, antes de trabalhar na pizzaria. Mas aí depois o meu segundo emprego foi numa loja de roupa, de uma loja de roupa de surf, onde eu comecei a trabalhar. Eu sempre gostei de roupa e eu falei, então vou trabalhar numa loja de surf, né? Que na época era muito em alta. Comecei a trabalhar lá e comecei como vendedor. Uma outra coisa que eu falo para as pessoas é quem quer ser empresário tem que gostar de venda. Independente se você falar, mas eu não gosto de vender. Mas só que toda empresa, ela só sobrevive porque existe vendas. Então, uma das minhas paixões também é sobre vender, que é o meu primeiro registro na carteira foi como vendedor. Então, eu levo muito comigo sobre essa lição de gostar de vender também, né? E lidar com o público. E eu quero chegar na Feirinha do Brás. Gente, o Marcos trabalhou muito tempo na Feirinha do Brás. Ô, Marcos, eu morei muitos anos em São Paulo. Eu sou jornalista há muitos anos e trabalhei como repórter de rua, inclusive, em São Paulo, muitos anos. Eu cobri muita Feirinha da Madrugada. E eu vi muito ambulante correndo da polícia. E você correu da polícia, né? Nossa! Conta um pouquinho dessa tua experiência, conta. Com certeza, gente, não era fácil, viu? Já corri muito da polícia, já ali do Rapa, né? Que a gente falava, olha o Sim. Rapa, olha o Rapa. Nossa, gente, é incrível. Olha o Rapa, eles vêm recolhendo tudo e vêm correndo. E eu não sei como é que vocês conseguem recolher naquela velocidade, porque não deixa uma pecinha sequer, recolhe tudo mesmo e leva, e daqui a pouco a polícia passa e volta, estende tudo de novo. Daqui a pouco, olha o Rapa e sai correndo de novo. Você viveu muito isso, né? Com certeza, vivi muito tempo essa fase aí, né? Que assim, a gente precisa trabalhar, né? Então, a maioria ali das pessoas dos ambulantes são todos pais de famílias, trabalhadores. Vou dizer ali que 99,9% ali são trabalhadores. Todo mundo ali está para trabalhar, seu ganha-pão. Então, quando vinha o Rapa aqui, assim, eu não critico eles, porque eles estão prestando o trabalho deles também. Claro. A gente, para não perder a nossa mercadoria, a gente já tinha aquela expertise de pegar as coisas e pé no mundo. E depois acabava voltando. Mas isso acontecia bastante. Mas, assim... da parte que eu ficava era muito na madrugada, então tinha um pouco até menos, mas era uma vez por semana, duas, até mais, tinha assim, isso daí era normal. A gente está rindo aqui, né, Marcos, não é? Mas esse é um assunto seríssimo, como o Marcos falou, é uma atividade que muitas vezes, obviamente, a gente está dizendo aí não é legal, e por isso tem realmente a fiscalização, mas é o ganha-pão de muita gente. No caso do Marcos foi o início, né? Eu queria que você contasse essa história, porque o Marcos hoje, quando eu abri nosso encontro, falei que você fatura 7 milhões por ano, você é um cara do Brás, você é um vendedor do Brás, que é uma das maiores regiões da América do Sul de comércio popular, não é isso? Localiza o Brás para a gente. O Brás vende para a América do Sul toda, não é? Exatamente. O Brás é o maior polo, um dos maiores polos industriais de confecção do Brasil. Então, o Brás abastece o Brasil todo e até a parte da América do Sul também, como os outros países. Então, o Brás atende o Brasil inteiro ali, vamos dizer, né? E em todas as áreas, masculino, feminino, jeans. Então, o Brás é um polo muito grande industrial, né? De roupa. E é conhecido no Brasil inteiro. Sim. E a questão ali, eu comecei, como eu falei lá do início, né? Sempre tive a vontade de crescer e outras coisas. Nunca coloquei na minha cabeça a questão de desculpa, né? Porque tem muitas pessoas hoje em dia que põem empecilho e desculpa para tudo. Eu só vou começar um negócio quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, e acaba nunca começando. Isso para minha vida, eu falei, não, eu não posso fazer isso, porque eu não tinha condições nenhuma. Então eu trabalhei sempre com o que eu tinha ali na mão. Então, se era para eu trabalhar ali na rua, eu ia trabalhar. Então, Mas eu queria que você contasse o pulo do gato da primeira vez que você deu certo. Porque, gente, ele deu certo, pois ele perdeu tudo de novo. E agora ele deu certo de novo.
Mas vamos começar no primeiro momento que você deixou de ser camelô e começou a ter a tua lojinha, e começou a crescer, e começou a vender para grandes lojas, e começou a faturar, e aí por falta de experiência você quebrou. Conta como é que foi todo esse processo. Tá, isso. Vamos lá. Então, isso é bem interessante. Porque eu trabalhei ali na rua foram 7 anos. Não, 6 anos, desculpa. Trabalhei durante 6 anos ali na rua, mas só que estava ficando muito cansativo para mim, porque eu trabalhava de madrugada e eu saía de dia para comprar tecido, levar para cortar e ir para as costureiras. Então, estava um ritmo muito exaustivo. E eu falei assim, eu quero me formalizar, eu quero crescer. Então, nunca tive essa cabeça de acomodado, eu sempre queria me capacitar e crescer. E é onde eu tive a ideia. Eu falei assim, não, eu vou montar um mostruário e vou começar a abrir um CNPJ e vou começar a atender essas lojas, a me formalizar. Então foi aí dessa parte que eu realmente comecei a me formalizar. Abri um CNPJ, montei um mostruário tudo certinho e comecei a bater nas lojas. E comecei nas lojas, começaram a ir dar certo. Comecei a tirar pedido e chegou um momento que eu falei assim, agora ou eu continuo na rua, no informal, ou me profissionalizo. E aí eu acabei escolhendo por optar por me formalizar, porque era uma vida muito puxada e não era uma coisa assim, vamos se dizer, Segura. exato. E eu sempre gostei do certo. E eu acabei indo para a formalidade. Aí eu aluguei um salãozinho, eu lembro que até hoje, 50 metros quadrados lá perto da minha casa, comecei a fabricar. Não, eu estava em casa. Antes de ir para o salãozinho, eu fiquei muito tempo fabricando em casa. Depois eu aluguei esse salão, esse espaço e comecei a crescer. Cresci, fiquei 1 ano e meio nesse salão. Depois eu fui para o Brás para pegar uma loja. E aí, quando eu fui crescendo mais ainda, peguei grandes redes e estava faturando ali muito. E chegou na hora da quebra financeira. Eu cheguei a quebrar, eu lembro na época, com um pedido, eu tinha muito pedido. Nessa época eu tinha 40 funcionários registrados, fora os terceirizados, que dava em torno aí por baixo de 100 pessoas. Eu tinha na minha operação. Eu Caramba. tinha 100 pessoas. E aí veio a questão da quebra, como você falou, né? Então a quebra veio, mas eu quebrei com pedido. Mas aí o porquê que eu quebrei? Hoje eu consigo falar para você o porquê eu quebrei. Mas lá atrás eu não eu quebrei, mas eu não tinha noção. Mas aí eu vou levantar alguns pontos aqui que fez eu quebrar. Por Uma foi favor. a precificação errada que eu fazia dos produtos, não separava pessoa física de pessoa jurídica, não tinha o organograma ali, não tinha um planejamento, não sabia o que era um fluxo de caixa corretamente. Então foram vários deslizes ali pequenos, vamos dizer, foram várias falhas, questão de pagamento também, eu recebia muito longo os pagamentos, e a margem de lucro ali que era muito baixa, e fora que tinha pedidos que eu cheguei a pegar ali, que nem lucro eu tinha. Então, a questão da minha quebra financeira, resumindo uma palavra, foi má gestão. Eu tive uma má gestão. E nessa época ainda, eu tinha o quê? Aquela cabeça do famoso empreendedor brasileiro, que infelizmente é isso. Que quando é todo empreendedor brasileiro, quando começa, ele vai na força do braço, ele vai ali na emoção, mas só que ele não se capacita, né? E eu era assim também, eu fui assim. Então, por isso que eu quebrei, porque eu ia muito aquele espírito trabalhador, guerreiro, que nós brasileiros somos, né? Isso é muito bom, que a gente é um povo que não desiste, não foge da luta, a gente tem garra. Mas só que chega uma hora da sua empresa que você precisa se capacitar. Se você quer ir para um próximo nível, a sua empresa, você precisa começar a se capacitar. E aí a minha empresa já estava em outro nível, mas só que eu não me capacitei. Então eu tive essa quebra financeira justamente por causa disso, por não ter me capacitado. Me conta da tua relação com a Vivian, gente. Marcos é casado com a Vivian, tem 2 filhos. Você tem o filho, o Breno, não é isso? Que tem 18 anos, e tem uma pequenininha de 2 anos, a Maria, é isso? Isso, é isso mesmo. Hoje eu tenho 2 bênçãos na minha vida, que é o Breno e a Maria Luísa. E como é que é a tua relação com a Vivian? Porque a Vivian também tem tudo a ver com essa tua forma de trabalhar. Ela também é um furacão junto contigo na loja, né? E ela também, ela cresceu contigo, quebrou contigo e cresceu contigo de novo agora. Vocês estão juntos em toda essa empreitada, né? Exatamente, é um dos pilares que eu falo sempre para as pessoas também, é o relacionamento, de você estar com a pessoa certa também ao seu lado, porque você pode quebrar, mas o que você não pode é deixar quebrar o seu casamento.
o seu relacionamento. Então, a Vivian, minha esposa, a gente está casado já há 10 anos, nós estamos casados há 10 anos, e assim, é uma parceira em todos os sentidos, uma esposa, amiga, parceira, sócia também do negócio. E assim, deu muito certo pela nossa fidelidade de nós dois. Nos momentos difíceis, a gente conseguiu superar os dois juntos, porque geralmente quando tem uma crise financeira dentro do relacionamento, do casal, infelizmente muitas pessoas se separam, né? Isso é muito comum, mas é muito triste isso daí. As pessoas passam por algum problema e acabam se separando. E geralmente a maioria é por causa de crise financeira. Mas a gente seguramos nossas mãos ali, tivemos a nossa fidelidade um com o outro, que isso que eu falo que é um dos pilares principais para a pessoa que está quebrada ali, vamos dizer, financeiramente, emocionalmente, é o seu casamento, o seu relacionamento com a pessoa. E fora que a Vivian também, ela é uma pessoa totalmente diferente de mim, porque a Vivian ela é mais calma, ela é mais centrada, ela é mais parte do financeiro também, então ela me ajudou muito na parte organizacional. Eu sou uma pessoa mais do comercial, da emoção, da venda, de lidar com o cliente. Então, esse casamento assim foi perfeito nos negócios, né? E na vida. Antes de ir para o próximo bloco, porque o nosso primeiro bloco, por incrível que pareça, está terminando, eu quis falar sobre esse assunto, porque no próximo bloco a gente vai falar sobre como você se reergueu. E eu quero que você conte a história que vocês foram humilhados. Eu acho bem triste essa história, mas a gente vai falar daqui a pouquinho. Eu queria fechar com o que as pessoas falavam de vocês quando vocês começaram lá atrás, antes de quebrar a primeira vez. Todo mundo achava que vocês sempre foram muito sonhadores, né? Exatamente. Sempre teve muita opinião dos outros, né, em cima da vida de vocês. Exatamente. As pessoas falavam que eu era sonhador, que eu era um louco, e geralmente eram as pessoas mais perto de mim. Eram os meus parentes, os meus amigos. Falavam, nossa, esse daí sonha muito. Aqui você pode falar assim, ele viaja, né? A gente tem essa gíria aqui, né? Tá viajando. Então eu falava muito, mas era uma coisa que eu já acreditava em mim, acreditava no meu sonho, né? Então eu sempre acreditei nos meus sonhos e acreditava no meu potencial, porque quando eu tinha um objetivo, eu sempre me foquei para trabalhar, para buscar. Eu acredito muito na questão do trabalho, né? Do foco. Se você focar, você consegue. Todo mundo consegue, né? Todo mundo consegue, mas as pessoas às vezes não deixam de focar e deixam de acreditar em si próprio. O que mais mata as pessoas hoje em dia é a crise de identidade. Isso é muito forte. Então a pessoa às vezes deixa se levar por causa de uma crise ali que passou um momento difícil e acaba não se reerguendo mais. Mas isso tudo na vida serve de amadurecimento. Então, eu cheguei a dever mais de R$ 1 milhão, para você ter uma ideia. Então, você imagina, né? Porque eu tinha 28 anos. 28 anos, 27 ou 28, com uma dívida tão grande dessa. E para o emocional, e a cabeça, e o bolso, como que ficou nessa época? Aí que a gente vai saber, tudo isso que ele fez pergunta agora, a gente vai responder no próximo bloco, porque no próximo bloco ele vai contar pra gente como é que foi que ele virou a página, como é que ele reconstruiu a vida dele, como é que hoje ele é um exemplo de sucesso no trabalho lá no Brás, em São Paulo. Marcos, não sai daí não, você, nosso telespectador, não sai daí não, é um minutinho, só tô indo, volto rapidinho com o nosso Conexão ND dessa noite de sexta-feira. Até já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias líder de audiência, o ND+. Conexão ND de hoje recebe o empresário Marcos Martins. Estou conversando com ele, direto de São Paulo. Marcos Martins é um empresário do Brás. Está contando aqui para a gente as dores e os sabores, né, Marcos? De ser empresário no Brasil. E a gente terminou o bloco anterior falando de que você fez sucesso por falta de experiência, por má gestão, você faliu, e aí você recomeçou de novo, foi dureza recomeçar, para hoje ser um cara, junto com a Vivian, faturando aí R$7 milhões por ano no Brás. Eu queria que você contasse esse momento que você caiu e que você se reergueu, porque a queda foi bem difícil, né? Você chegou a ser humilhado. Sim, a queda é a parte mais difícil, né, para todo empresário, porque ali você se sente um frustrado, um abalado, né?
porque você perde a sua moral, você perde a sua dignidade, você está devendo no mercado, né? Resumindo, então fica muito difícil. Na época eu tinha ali 28 anos de idade e eu cheguei com a dívida de R$ 1 milhão. E eu tinha ali um monte de protesto, cheque, um monte de coisa, tá? Ficou a vida toda bagunçada e não tinha mais saída. Fiquei por um período ali de 6 meses com uma depressão, né? Porque eu não sabia o que fazer realmente na época. Eu falei, agora acabei com a minha vida, eu não tenho mais condições, porque os fornecedores não me forneciam mais e eu não tinha mais crédito na praça, né? Vamos se dizer. E eu fiquei ali muito abalado, muito, muito triste. Mas só que chegou um momento desses 6 meses que eu fiquei com uma depressão, eu falei, eu tenho que me reerguer. Eu não posso ficar aqui Não vai chorando e adiantar nada ficar lamentando. depressivo, né? Não ia resolver o problema. Exatamente. Não ia resolver nada o problema. Eu falei, eu preciso me levantar a cabeça, bater a poeira e levantar do chão. E aí foi onde eu tomei essa decisão. Eu falei, eu quebrei, eu assumo minha alta responsabilidade. A primeira dica que eu dou para você que quebrou se chama autorresponsabilidade. Se responsabilize pelos erros que cometeu, porque empresas não quebram, é a mente do empresário que quebra, então empresas não quebram, o que quebra é a pessoa que está tocando a empresa. Então isso eu aprendi também sobre isso, então ali eu assumi a responsabilidade, fui eu que fiz, então eu que vou pagar. Então quando eu assumi a autorresponsabilidade, vi que ficar chorando não vai adiantar, me levantei. O que eu comecei a fazer os primeiros passos? Comecei ali, chamei todos os funcionários, negociei com eles, paguei primeiro todos os colaboradores, depois fornecedores, depois banco. Mas aí eu tive que fazer o quê dessa época, né? Que eu já estou antecipando. Eu tinha uma condições muito boas, né? Eu morava numa cobertura, eu tinha um carro bom e eu tive que assim sair da casa, fui morar de favor na casa de uma representante que trabalhava para mim, porque eu não eu fiquei devendo 3 meses de aluguel onde eu morava. Então eu saí da casa, não cheguei a ser despejado, mas eu saí porque eu não tinha condições de pagar o aluguel. Então saí, ela arrumou uma casa para mim. Então eu passei um período muito turbulento. Então de uma vida boa, vamos dizer que eu tinha, eu fui para uma vida ali totalmente ali do zero mesmo. E onde eu fiquei nesse período por um processo de tristeza ali, mas eu vi que não adiantava eu ficar me lamentando, porque a vida continua. E então, chamei, negociei, vamos dizer assim, eu estanquei o sangue. Gente, se você está com problema, não deixe você sangrar, né? Vamos se dizer assim, porque uma hora você vai morrer. Porque muitos dos empreendedores brasileiros, eles falam assim, mês que vem vai melhorar, não sei o que lá que vai estar bom. Aí começa a pegar empréstimo no banco, começa a usar o limite do cartão de crédito. Isso já é um alerta de sinal vermelho. Não faça isso, porque às vezes você está colocando dinheiro na sua empresa e você só está queimando aquele dinheiro. Então é melhor você parar, vamos dizer, estancar o sangue para você não morrer. E nessa época eu não tinha essa consciência. Eu morri, entre aspas, né? Eu deixei estancar meu sangue e morri para depois eu ressuscitar. E vamos dizer, como que eu ressuscitei dessa época? Negociei com todo mundo, abaixei totalmente o meu padrão de vida e mudei o meu modelo de negócio. Então, agora onde foi a virada da chave, as pessoas me perguntam, mas como que você fez para sair da dívida e liquidar tudo, né? Eu mudei todo o meu planejamento. Então, eu vendia ali para as magazines na época, então eu não vendia mais. Voltei para a banquinha, detalhe, eu voltei para uma banca, voltei. Fui muito humilhado nessa parte também sobre isso daí, porque as clientes me viam, nossa, Marcos, você tinha 3 lojas, porque nessa época, quando eu tinha quebrado, eu tinha 3 lojas. A gente fabricava para as magazines e tinham 3 lojas. E foi muito duro também, porque era um choque também das clientes que ia falar, nossa, pô, você tinha 3 lojas tão bacanas e você está aqui na rua vendendo, né? Aí eu ficava assim chateado por dentro, mas não falava nada. Foi como eu falei, eu assumi a responsabilidade, era um preço que eu estava pagando ali. Porque tem muitas pessoas que têm vergonha de quebrar. Eu falo, gente, a melhor coisa do mundo que tem é quebrar, porque você vai ter experiência, você vai amadurecer. A minha cabeça é totalmente diferente do Marcos de 10 anos, 15 anos lá atrás, porque mudou, eu amadureci, aprendi muitas coisas. Mas só que tem pessoas que ficam ligando muito pela opinião alheia, só por causa que você
tentou abrir um negócio e não deu certo, aí as pessoas se preocupam muito com a opinião dos outros. Isso não pode, gente. Não pode. Você não pode se levar pela opinião dos outros, porque quem vai pagar o preço é você. Assim como eu quebrei, quem pagou o preço fui eu. Ninguém ali, vamos dizer, ajudou. Então você, um dos pilares, eu falo assim, sobre a questão da autorresponsabilidade, segundo a questão da crença, de você saber quem eu sou, né? De você, quem eu sou. E eu ficava muito me perguntando, né? Porque eu fiquei com esse sentimento de derrota, de tristeza. Eu falei, não, mas calma aí. Se eu sair de lá da rua, conseguir 3 lojas, eu posso ter perdido a guerra, né? Perdi a batalha, mas eu não perdi a guerra. Naquele momento eu tinha perdido uma batalha, mas eu não perdi a guerra. E como é que você Então, se reergueu? aí eu comecei o quê? Me capacitar. Eu comecei a estudar, refiz o meu modelo de negócio totalmente diferente. Eu já não vendia mais para as grandes lojas, já comecei a vender para as lojas menores, vamos dizer. Comecei a precificar do jeito certo. Ali eu comecei a ver que eu tinha margem de lucro, comecei a separar tudo certinho e nisso me capacitando cada dia mais, me E você se capacitando. capacitou aonde? Você procurou ajuda de Sebrae? O que você procurou? No começo, quando eu não tinha dinheiro, eu fui no Sebrae, eu tenho gratidão pelo Sebrae, aprendi muita coisa com eles também. Depois eu comecei a comprar livros, comecei a ver cursos de graça na internet. Depois eu fui comprando cursos, comecei a fazer cursos, mentorias, palestras. Eu comecei a investir na minha educação, que é uma da, vamos dizer que é a terceira chave que eu posso deixar para vocês hoje, você que está aí quebrado, vamos dizer, é se capacitar. Gente, vocês têm que investir em conhecimento. Conhecimento e aplicar, porque não adianta nada. Muitas pessoas estudam, mas não aplicam. Dessa chave, que é a terceira chave, vamos se falar para se reguer, foi a questão do meu conhecimento, que eu fui estudar, mas também eu fui aplicar. Eu sempre fui uma pessoa da prática, eu sempre gostei disso, de mão na massa. Então eu aprendia e aplicava, aprendi e aplicava. Então, isso me deu velocidade, porque eu aprendi e aplicava. Nisso de aprender e aplicar, eu comecei a investir e a recuperar mais rápido. E hoje como é que E, está a tua vida? Você tem loja de novo? Como é que é o teu modelo de negócios hoje? hoje o meu modelo de negócio é totalmente diferente, fora o desafio da pandemia. Esquecemos de falar da pandemia também, porque você imagine, do nada fechou o Brás, fechou as lojas, é uma sacada que eu vou dar, que foi outro desafio também, viu? Na questão da pandemia, fechou tudo, eu falei, meu Deus, e agora? Como que a gente vai fazer agora? Com o Brás fechado, as lojas, tudo fechado, né? O Brasil parou. Eu falei, e agora? Como que eu vou fazer? Com funcionário e tudo, com as lojas fechadas. Aí eu já tinha um site, sempre a importância que eu vou dar para as pessoas também, é uma dica de ouro para vocês, anota aí em casa quem quiser anotar, é você vai abrir um negócio dentro do seu negócio. O que é isso, Marcos? É o que eu fiz, eu tinha uma confecção ali, só que eu vendia só no atacado e no ponto físico na loja. Mas só que eu já vendo as coisas, eu falei, eu vou abrir um outro negócio. Porque qual foi um outro negócio dentro do meu negócio? Foi o site. Eu peguei e falei, eu vou abrir um site para poder atender os meus clientes de atacado. E aí eu abri esse negócio, no começo não foi tão bom, foi indo, vendia pouquinho, mas aí quando veio a pandemia, foi onde me salvou. Porque aquele site lá era o único lugar que eu tinha para vender, mas só que, porém, ele era só de atacado. Mas eu falei, poxa, e agora? Se os meus lojistas, os clientes estão fechados, a única saída que eu tenho é para vender para o varejo. Foi onde eu abri para o varejo e a Lamar ali explodiu e teve outra virada de chave, porque até então a gente não vendia para o consumidor final. E foi quando eu comecei a ter os olhos melhor para o online, né? Para o e-commerce. E hoje em dia o e-commerce é o que representa mais o nosso faturamento. O mais do teu faturamento é o e-commerce? Mais do que a venda de rua? Mais do que venda de loja? Hoje em dia, mais o e-commerce. Exatamente, mais o e-commerce. Hoje a gente vende para todo o Brasil e fora do Brasil também. Você O tem e-commerce, 115 mil clientes, você tem nesse momento 150 modelos girando, é isso? Como é que é isso, essa coisa fora... de escolha de modelo? Como é que é essa velocidade de coleção? Hoje a gente tem uma equipe, né? A gente tem uma equipe de estilistas, a gente tem um time que desenvolve toda a nossa coleção, então toda semana tem peças novas, eu tenho uma equipe de umas meninas muito boas que trabalham conosco, e elas que desenvolvem a parte dos modelos, né? Então a gente está fazendo a troca de coleção, que agora é um desafio, que chega essa época do ano que a gente está liquidando o inverno e vai começar a entrar a primavera, mas graças a Deus hoje a gente tem uma equipe muito grande por trás disso que cuida do nosso desenvolvimento.
Quantas pessoas hoje? Hoje o Marcos Martins tem uma empresa de que tamanho? Hoje a gente tem uma empresa de 30 colaboradores registrados e fora os terceirizados prestadores de No serviços. total, você lida com quantas pessoas? Você gera emprego, você paga salário, você contrata pessoas e por mês girando em torno de quanto? Direto e indireto, ali são no mínimo ali 55 pessoas a gente tem. Eu fiz as contas esses dias. E você está com loja aberta no Brás ainda? Temos o ponto físico ainda aberto. Loja Isso. A atacado, gente tem uma loja dentro do shopping, né? Loja de atacado e rua, não. varejo. Atacado e Ata- varejo também. Atacado e varejo. Mas o online representa a maior parte do faturamento do teu negócio. Exatamente, é o que representa a maior parte do nosso faturamento por causa da escala, né? O e-commerce ele fica aberto 24 horas por dia. O e-commerce eu consigo atender ali, não tem limite de pessoas. Então, foi aonde eu abri a minha visão para focar no e-commerce. E fora que é o caminho. Hoje no Brasil, está crescendo 30% ao ano o e-commerce brasileiro. Então, é um crescimento muito grande. E Então, o, outra coisa, se o empresário não se atualizar, ele vai acabar ficando para trás. É uma outra dica que eu falo, porque muitas pessoas não querem se atualizar, não querem ver que o mercado mudou, as coisas mudaram, o jogo mudou para todo mundo, né, depois dessa pandemia. Então, para poder se capacitar e ver que a forma de vender mudou também, até a forma de consumo, as pessoas estão comprando tudo pelo celular hoje em dia. eu achei bem bacana, porque naturalmente quando eu vi a tua história, eu achei que ela ia render um bate-papo bacana, como de fato está rendendo. E aí eu entrei nas tuas redes sociais, entrei na rede da marca e vi que foi o mês do seu aniversário. Você fez aniversário agora, dia 17, né? É isso mesmo, dia 17 de julho agora, completei 36 anos. E E você aí a fez uma gente. grande movimentação com os clientes, com os funcionários. Muito bacana esse teu espírito de trazer todo mundo junto. Divide um pouco dessa tua experiência nesse aniversário. Você sempre faz isso ou esse foi um aniversário diferente? Esse ano foi um aniversário diferente, né? Eu trouxe as pessoas para engajar, os colaboradores. Nós fizemos uma campanha que chamou o Nível do Patrão. Então, acabei engajando todo o time, os clientes, como você falou. Então, foi uma campanha muito boa. Foi muito boa ali, que deu um resultado muito bom para a gente. E foi maravilhoso. Ainda não acabou o mês, mas foi muito bom os nossos resultados. Outra dica que eu dou para as pessoas também. O online, quem tem uma loja física e abre um e-commerce, o jogo é totalmente diferente. Muitas pessoas abrem um e-commerce achando que é o mesmo trabalho que vai ter na loja física, os mesmos colaboradores, os mesmos perfis. Não é assim. São totalmente diferentes. Você viu, eu criei uma campanha que não existia. Fiz um aniversário do chefe muito boa. Então é assim, o jogo é diferente. Então, se atentar a essas coisas, porque a pessoa abre um e-commerce e não dá certo, porque tem a mesma mentalidade que acha que vai vender igual da loja, mas é diferente. Marcos Mas Martins, resumindo, o que vem de desafio pela frente ainda? O que você quer nos próximos anos? O que você está pensando aí com a Vivian? Quais são as ideias que vocês têm pela frente? eu penso na minha cabeça que eu estou começando a empreender agora, né? Eu penso assim, eu falo, nossa, eu estou começando a minha vida de empresário agora, a empreender. Nós pensamos agora escalar mais ainda a Lamar e a gente está criando agora um braço de ensino também para poder ajudar outras pessoas. Muitas pessoas vêm e me chamam no meu direct para poder pedir ajuda e eu senti essa necessidade também de poder ajudar as pessoas também nessa parte de, nossa, como você conseguiu sair de uma dívida, como você faz hoje no e-commerce, a minha loja não está vendendo, os clientes não estão indo mais na porta, então a gente está criando um braço de ensino dentro da Lamar para poder atender lojistas, mas não só do ramo feminino, mas todo mundo que trabalha com o comércio. Então a gente está com esse projeto de abrir um instituto de ensino também, que eu acredito muito na força da educação, do ensino, transforma a vida, transforma as pessoas mesmo, porque foi o que me tirou ali do buraco se eu não fosse me capacitar. Então a gente tem um projeto de escalar mais ainda a Lamar e agora abrir esse novo braço de ensino para poder também estar ajudando as pessoas para não passar aquilo que eu passei.
Marcos Martins, eu tinha certeza que esse bate-papo ia render, eu acertei. Que coisa bacana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, muito obrigada por todas essas mensagens que você trouxe. Toda sexta-feira eu gosto de encerrar o programa com mais uma mensagem. Você já trouxe várias mensagens ao longo do nosso encontro, mas eu queria fechar com uma mensagem assim, final realmente, desse nosso bate-papo para o telespectador que nos acompanhou. Qual é a tua palavra nessa noite de sexta-feira? A palavra que eu vou deixar são 3 palavrinhas: foco, força e fé. Junta esses 3 pilares aí, vai para cima que vai dar certo. Que coisa linda. Marcos Martins, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Realmente foi um prazer conhecer você. Sucesso. Quando esse braço de ensino aí estiver pronto, esse braço de educação estiver pronto, me avisa, me conta. Quem sabe a gente faz um outro bate-papo, porque com certeza você vai fazer a diferença e vai ajudar muita gente com todo esse teu espírito empreendedor, esse espírito colaborativo. Muito bacana realmente ter te conhecido. Um beijo na Vívia, um beijo no teu coração, um lindo final de semana para você. Até uma próxima oportunidade, tá bom? Tá bom, obrigado, gente. Tchau, tchau, viu? Tchau, querido. Tá aí, gente, assim que eu vou encerrando o nosso encontro de hoje, esperando que a gente tenha feito diferença aí, te desejando uma linda noite de sexta-feira, um lindo final de semana e te convidando para voltar. Segunda, 7 em ponto. A gente espera no ND Notícias. Vem nos acompanhar. Um beijo no coração e até segunda. Tchau, tchau.